Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Queria que vocês colocassem de pé no seu lugar, por favor. Olhasse para essa pessoa do seu lado, dissesse para ela: que bom que você veio. É uma alegria ter você aqui. É uma alegria poder contemplar aqui a sua presença. Isso. Talvez tenha alguém atrás de você. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Queridos, quero só lembrar vocês, no dia 27, né, domingo que vem, dia 27, domingo que vem, sábado, dia 28, domingo que vem, Setembro Amarelo, venha de amarelo. Você que tem uma roupa amarela, uma camisa amarela, um vestido amarelo, venha de amarelo, amém? Glória a Deus, para a gente tirar uma foto bem bonita, a gente mandar uma mensagem para essas pessoas que precisam de apoio, precisam de uma palavra, né? E se você tiver alguém que você conheça, que consiga trazer nesse culto, que está passando por um momento difícil, traga nesse culto para ela receber uma palavra. Tenho certeza que ela vai ser edificada pelo Senhor e por essa palavra, amém? Quero também aqui, a Débora já falou, mas quero também aqui falar um pouco do que aconteceu aqui ontem. Ontem, simplesmente o Senhor se manifestou nesse lugar de uma forma, em cada detalhe, cada momento, cada coisa que aconteceu aqui. A gente que estava ali servindo, estava participando aqui, viu a alegria daquelas mulheres que estavam aqui, da forma que elas foram recebidas, da forma que elas foram ministradas, da forma que elas foram tratadas, e cada detalhe que estava na mesa, uma cartinha, aquela florzinha que era um doce, que eu não sabia que era de comer, depois que eu descobri, né? E cada coisa, cada detalhe, o Senhor, Ele age nesses detalhes. E ontem, mulheres aqui foram curadas, foram restauradas, mulheres aqui foram tocadas pelo Senhor, e foi muito lindo o que aconteceu aqui ontem. Eu sei que tudo isso que aconteceu aqui ontem, houve um preço a ser pago, pessoas pagaram um preço, foram semanas difíceis de desafio para que esse evento acontecesse, porque não é um evento para promover alguém, mas é um evento para transformar vidas. E ontem, essa igreja, essas mulheres em especial que se moveram, ofereceram para aquelas mulheres um pouco do amor de Jesus através de cada gesto. E a gente ouvia ali os testemunhos: nossa, obrigado, nossa, que tratamento, nossa, que coisa linda. Então houve algo muito lindo aqui ontem e a gente não pode deixar isso passar em branco. Então eu queria que os homens dessa igreja, só os homens, aplaudissem as mulheres dessa igreja, aplaudissem todas as mulheres. Você que está do lado da sua esposa, olha para ela e fala assim: você é especial, você é especial. Você é a única. Você é a única. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? De verdade, foi algo lindo, foi algo muito poderoso. Só quem estava aqui viu, presenciou e viveu. Foi muito lindo. Obrigado aos meninos também que serviram aí. Alguns meninos foram convocados para servir. Obrigado também pela disposição, pelo empenho, né, por investir esse tempo no reino. Não chamamos todos os homens, que não cabia também, mas alguns homens aí foram selecionados para servir ontem e tiveram aqui nessa missão e serviram ao reino do Senhor de uma forma muito linda. Amém? Se coloque de pé, você que sentou, por favor. É rápido. Você já vai sentar de novo. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Amém, glória a Deus. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Jesus, a Tua palavra, Senhor, que foi lida, esse momento que nós estamos aqui
para ser ministrado, Senhor, para ouvir algo da Tua parte, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem falado nesse culto, desde o começo, de cada louvor, de cada ministração, cada um que subiu aqui, liberou uma palavra, Senhor, liberou uma canção. Eu tenho certeza que já há uma presença nesse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor já tem falado aos nossos corações, ó Pai. Mas que nessa noite, ó Pai, o Senhor continue a nos ministrar, que a Tua palavra edifique as nossas vidas, que as Tuas palavras gerem em nós transformação, Jesus, que nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Nós já declaramos que todo impedimento, que tudo aquilo que rouba a nossa atenção, que tudo aquilo que tira a nossa atenção do Senhor, daquilo que o Senhor quer ministrar, tudo aquilo que tenta, Senhor, de alguma forma roubar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus anulado. E nós declaramos esse ambiente, um ambiente em que o Senhor opera, em que o Senhor restaura, em que o Senhor faz milagres, em que o Senhor restitui, em que o Senhor cura, ó Pai. Nós declaramos nessa noite um ambiente de manifestação da Tua presença, Jesus, do Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor de novo? Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. A fé que agrada a Deus é um estilo de vida. Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. A Débora, esses dias, pastora Débora, né? A Débora, acho que há uns 2 domingos atrás, ou um domingo atrás, uns 2 domingos atrás, ministrou sobre fé também. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, ela começou a queimar. E o Senhor falou, fala sobre fé de novo. E eu acredito que o Senhor quer acrescentar em nós fé, quer aumentar a nossa fé. Eu estou falando muito sobre fé, que a gente está precisando crer mais, acreditar mais naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Muitas pessoas acreditam que elas precisam de fé para conhecer a Deus. Mas na verdade nós conhecemos a Deus, e a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós passamos a ter uma fé verdadeira naquilo que é correto, porque existem vários tipos de fé. Existem várias pessoas que acreditam em várias coisas, mas nós estamos falando de uma fé poderosa, de uma fé naquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos e imaginamos, projetamos, desenhamos. Deus sempre ele vai nos surpreender. Mas o que acontece conosco é que muitas vezes a nossa fé ela para em algum lugar. Muitas vezes a nossa fé ela é estacionada em algum lugar. Nós começamos até a fazer algumas coisas, crer em algumas coisas, mas nós paramos. Nós deixamos de acreditar. Porque muitas vezes algumas coisas se tornam difíceis para nós. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. Eu queria começar essa ministração fazendo um convite para você. Feche seus olhos. Você que pode e quer, claro, você não é obrigado. Mas feche seus olhos. Imagine algo ou alguma situação que você gostaria de viver. Que você gostaria muito de viver nesse momento. Talvez seja a libertação de um filho, talvez seja uma cura, uma restituição, talvez seja uma conquista de uma casa, talvez seja uma promoção lá no seu trabalho, talvez seja algo simples para alguém. Mas para você não é algo simples, é um sonho, é um desejo e você tem projetado isso, você tem sonhado com isso. E aí você visualiza você vivendo esse momento. Se você pode, visualiza você vivenciando esse momento. Vivenciando aquilo que você deseja viver nesse momento. Visualiza isso. Você pode visualizar? Você pode visualizar? Pela fé você pode. Porque nada pode impedir você de exercer a sua fé, a não ser você mesmo deixar de acreditar. Pode abrir os seus olhos. Não dá uma sensação de realização? Quem teve essa sensação de realização, de ter vivido isso? Sabe o que é isso? É a fé. É quando nós acreditamos que aquilo que a nossa força não consegue mudar, aquilo que nós não conseguimos vencer, quando nós exercemos a fé, nós conseguimos viver através da fé. Hebreus também, capítulo 11, versículo 1, acho que todos conhecem esse versículo, diz que a fé é o firme fundamento. O que é uma coisa firme, irmão?
O que é uma coisa firme? É uma coisa que você pode pisar, né, pastor Eduardo? Esse altar aqui está firme. O primeiro que a gente fez já não estava tanto. Dava medo. Tinha uma pessoa que subia em cima, começava a estralar. Ah, esse altar vai cair. Ah, esse altar não sei o quê. E a gente teve que reforçar, fazer de novo, porque não estava firme. E aí a Bíblia está dizendo que a fé é o firme fundamento. Então quando eu estou caminhando pela fé, quando eu estou agindo pela fé, eu não tenho medo, porque eu tenho a firmeza, eu tenho a certeza que eu estou pisando na onde Deus está sustentando. Isso aconteceu com Pedro, não está anotado aqui, mas isso aconteceu com Pedro. Pedro tem uma atitude de fé sobrenatural. Pedro olha e diz: ei, mas se é o Senhor, então deixa eu ter contigo. E aí Jesus diz para Pedro: vem. E ele vai, e ele anda sobre as águas. Mas no momento que ele tem medo, que ele perde a sua fé, que ele começou muito bem, mas no meio do caminho o medo atrapalhou a sua fé, e aí Pedro começa a afundar. Pedro começa a deixar de viver o sobrenatural para voltar para a sua realidade de homem, para voltar à sua realidade de homem que não cria naquilo que Deus podia fazer. E por um momento ele deixou de crer, no momento que ele deixou de acreditar, ele passou a afundar. O que nós precisamos entender nessa noite é que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo, não só de igreja, não só de relacionamento, mas um nível mais profundo em que nós acreditamos nele de uma forma em que nada impede que o processo dele aconteça na nossa vida, que nós vamos desfrutar daquilo que ele tem para a nossa vida. Então você visualizou um milagre, você visualizou muitas situações aí, talvez alguns visualizaram coisas, humanamente falando, totalmente impossível de acontecer, mas quando você fechou os olhos e você visualizou, você conseguiu ver a possibilidade disso acontecer. Sabe por quê? Porque você exerceu a sua fé. Mas no meio de tudo isso, existe uma realidade e existem os obstáculos, existem as barreiras, existem as dificuldades, existem as lutas, existem as guerras. E quando eu estava falando aqui, em momento nenhum eu falei para você, no meio de todo esse percurso, de você visualizar o teu milagre lá na frente, no meio do caminho, vai ter um vento, como teve para Pedro, vai ter uma situação totalmente contrária àquilo que você pensava, que fugiu da sua programação, que não estava no seu caderninho de anotação, e aquilo te fez parar, te fez deixar de acreditar. Talvez seja um chamado, talvez seja um sonho de viver um casamento, talvez seja um sonho de uma restauração financeira, talvez seja um sonho de viver uma cura, talvez seja um sonho de viver uma nova vida de verdade em Cristo Jesus, e a sua fé ainda não consegue alcançar algumas coisas. O meu modo de crer ainda está limitado, não está enquadrado nisso aqui, não está baseado naquilo que o Senhor quer e tem para a minha vida. Como nós vamos vencer, como nós vamos avançar, vivendo um estilo de vida, de fé. E aonde eu começo a mostrar que eu tenho fé? Na declaração dos meus lábios. Quando eu começo a declarar que, se você conversar comigo, irmão, se você tiver a possibilidade de compartilhar algumas coisas comigo, você vai ver que dificilmente eu falo que alguma coisa vai dar errado. Às vezes as pessoas vêm compartilhar algumas coisas comigo, e eu vou ligar esse ventilador aqui. Não sei se vai atrapalhar um pouco aqui, mas eu vou deixar ele baixinho. Dificilmente eu vou falar assim: não, isso vai dar errado. Não, isso eu sempre vou olhar para a possibilidade de dar certo. Eu sempre. Por mais difícil que seja a situação, por mais que tudo diga que não, eu sempre vou olhar para a situação, e isso é algo que Deus construiu em mim. Eu não sou uma pessoa negativa. Então, quando eu olho para alguma situação, hoje eu olho já para a solução dessa situação. Eu digo: o que o Senhor pode fazer no meio dessa situação? E quando nós começamos a exercer a nossa fé, nós começamos a enxergar a possibilidade, aquilo que o Senhor pode fazer. O pastor Eduardo falou sobre o casamento em Caná da Galileia, que Jesus ele transforma a água em vinho. Qual a possibilidade de um homem transformar algo em vinho? Se nós formos olhar com os nossos olhos, se nós estivéssemos naquela festa e aparece ali um doido, né, e fala assim: não, pega água aí. Não, mas o pessoal não quer água, o pessoal quer vinho. Fala: não, pega água. E na nossa vida da mesma maneira. Às vezes Deus está falando para você: pega água. Você fala: mas eu não quero água, eu quero vinho. Às vezes o Senhor está dizendo: começa na segunda-feira
vai para a academia, vai entregar um currículo. Hoje ninguém entrega currículo mais, eu acho que é tudo online. Mas vai fazer alguma coisa, começa. Você diz, não, mas eu quero um emprego, não, mas eu quero ser magro, não, mas eu quero ter um shape. Mas você não começou, você não exerceu, você não deu um passo de fé. Você está entendendo? Fé não é ficar sentado no sofá e dizendo, Senhor, faça alguma coisa. Mas fé é eu se movimentar, é nós se movimentarmos dentro do projeto de Deus para a nossa vida. E o projeto de Deus para a sua vida não só se enquadra você vir para a igreja e sair da igreja. O projeto de Deus para a sua vida é completo, é pleno. Deus não tem um projeto para você se tornar simplesmente um cristão que frequenta uma igreja. Deus tem um projeto para você se tornar um cristão, que é um cristão dentro da empresa, dentro da sua casa, dentro de uma loja, em qualquer lugar que você estiver. Hoje a gente foi num lugar almoçar, num determinado lugar, e a mulher cobrou só uma água com gás. Ela falou, uma água com gás, refrigerante. Eu falei, não moça, é 2 águas com gás. E aí por causa daquilo eu tive que esperar ela fazer outra soma, demorou um pouco mais, mas é um ato muito simples. Eu podia dizer, uma água com gás, era 2, eu tomei 2, eu tomei uma, minha esposa tomou uma. Por que eu vou falar que é uma? É algo muito simples. Mas nós precisamos entender que em todos os lugares nós temos que manifestar a presença de Deus e nós temos que exercer a nossa fé. Então, se nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos que Cristo Jesus está gerando uma transformação em nós, na nossa vida, que é a partir do que nós somos e não é a partir daquilo que fazemos. Fé não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. E você começa a se transformar num homem de fé e numa mulher de fé. Então, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas escutam você, quando as pessoas veem as suas atitudes, as pessoas olham para você e identificam se você é um homem de fé ou uma mulher de fé. Então, fé é nós se tornarmos alguém semelhante a Jesus na terra. Você tem fé para isso, irmão? Para ser transformado por Ele? Você tem fé para isso? Para ser transformado por Ele? Todos nós nascemos talvez em ambientes, crescemos em ambientes que você não teve a oportunidade de crescer num ambiente cristão, não foi ensinado desde pequeno. Talvez a cultura dos seus pais, o ensinamento dos seus pais não foi esse ensinamento. E todos nós desenvolvemos algumas coisas que o nosso encontro com Jesus precisa mudar. E nós só somos transformados se nós acreditarmos nessa transformação, se nós acreditarmos que Jesus pode transformar a nossa vida. Eu já disse isso algumas vezes, o meu pai ele era alcoólatra, a minha mãe também era alcoólatra, e eu estava se tornando um alcoólatra também. Porque aquilo era normal para mim. Porque aquilo era normal, porque aquilo é que eu fui ensinado, aquilo é que eu visualizei. Então aquilo já estava em mim. Então meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, o meu irmão era alcoólatra, e eu era o irmão mais novo, e estava se tornando alcoólatra também. E aí provavelmente as minhas filhas iam se tornar alcoólatra. Talvez não fosse com você, né? E assim por diante. Mas aí um dia o Senhor me encontrou, e isso parou, irmão. Eu decidi parar isso na minha família. E hoje as minhas filhas são crentes, com a glória de Deus. A minha esposa é crente. As minhas netas vão ser crentes. As minhas bisnetas vão ser crentes, vão ser pastores, vão ser ministros do Evangelho. Porque um dia na minha trajetória, Jesus chegou. Então, pastor, como você sabe disso? Porque eu creio nisso. Porque eu estou profetizando isso, porque eu estou liberando isso. Nós precisamos entender que a nossa fé é para nós exercer, irmão. Tem uma ferramenta poderosa que Deus te entregou e você precisa usar ela. Às vezes o diabo entrega tanta ferramenta para nós e a gente usa. Às vezes a gente fica usando as ferramentas que o diabo... porque o meu pai era alcoólatra, porque eu não tive amor de pai, porque isso, porque aquilo. E a gente começa a usar essas ferramentas para justificar alguns fracassos na nossa vida.
E aí nós não entendemos que tem um Deus poderoso que olhou para nós, que olhou para mim, olhou para você e decidiu te dar uma ferramenta poderosa que é a fé. Que quando você ora pelo seu filho, que quando você ora pela sua casa, que quando você exerce a fé sobre o seu trabalho, sobre os lugares onde você vai, você está dizendo para aqueles ambientes: ei, tem alguém aqui que acredita na mudança desse lugar. Tem alguém aqui que acredita na mudança dessa criança, desse jovem, desse adolescente, dessa empresa, dessa casa, desse bairro. Nós começamos a exercer e usar essa ferramenta tão poderosa que é a fé. E aí nós somos aqueles que crê. Você é aquele que crê. Nós somos aqueles que cremos na palavra dele. Não é sobre um movimento, não é sobre uma igreja, mas antes de tudo isso, crê naquilo que ele falou e naquilo que ele liberou sobre a minha vida. Você nunca vai ser transformado, irmão, se você não acreditar que Jesus te chamou para transformar a sua vida. Você nunca vai ser transformado se você não acreditar. Você. Não, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Por quê? Porque o Senhor tem um compromisso com a sua palavra. Aquilo que ele disse, aquilo que está escrito, ele não muda por causa de mim, por causa de você. Ah não, eu vou mudar porque o Eric passou por isso, passou por aquilo. Não, tem uma palavra escrita. E essa palavra está liberada sobre as nossas vidas. E essa palavra está dizendo que eu sou filho, que você é filho. Está dizendo que ele venceu todas as coisas por nós. E essa palavra está liberada para mim e para você. Então se alguém decidiu perder, não foi Jesus, foi você. Foi eu. Se alguém decidiu viver uma vida de perdedor, uma vida de derrotado, não foi Jesus, fomos nós. Agora, quando nós decidimos viver aquilo que ele tem para as nossas vidas, viver aquilo que a palavra anuncia e fala para mim e para você e nos dá o direito de viver, aí nós passamos a exercer a fé. Então, pode ter muita gente que acredita em Deus, dizer assim: ah, eu acredito em Deus. Muita gente. Se você for na rua aí, se você for num bar, se você for num baile funk, se você for em qualquer lugar, você vai ver muitas pessoas dizer assim: eu acredito em Deus. Muitas, e talvez 100% ou 99% daquelas pessoas vão dizer isso. Aí você olha para ela e olha nos olhos dela e diz: e você? Acredita em você? Você acredita na sua transformação, na sua mudança? E aí que você vai pegar as pessoas. É aí que vai faltar a fé para crer que o Deus que ela acredita pode transformar a história dela. Sabe o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Deus todos os dias quer transformar a nossa vida, quer nos fazer pessoas melhores. Deus quer transformar o nosso modo de viver. Ele não quer que nós se acostumamos a viver da mesma maneira, mas Ele quer que nós vivemos aquilo que Ele tem para nós. Amém? O que move as nossas vidas? Muitos vivemos em função de uma carreira, de um sonho, de uma fama ou de ajuntar riquezas. O que nos impulsiona? É o que nos torna prioridade. A nossa vida precisa ser moldada. Nós não podemos viver atrás de realizar os nossos desejos pessoais, sem ter uma vida transformada em Cristo Jesus e exercer a fé que está disponível para mim e para você. Já viu aquela coisa? Não é errado isso, irmão. Mas você viu aquela coisa de dependência, dizer assim: ah, pastor Eduardo, eu estava esperando você chegar para orar por mim. Não é errado isso. Mas isso não pode virar uma dependência. Ah, pastor, às vezes o pastor prega aqui, se esguela, ora, aí acaba o culto e o irmão fala: pastor, preciso que você me dê uma palavra, ore por mim. Isso acaba com qualquer pastor, irmão. Fala: vixe, eu não preguei nada, não falei nada. Irmão, agarra. Né? Não é errado depois do culto você falar: pastor, quero que você ore pelo meu casamento, quero que você ore pelo meu trabalho, uma situação específica que você está vivendo. Mas a gente não pode gerar uma dependência. Não pode virar um crente relógio, né? Já viu o crente relógio? É o crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim. Não, você precisa se levantar. Você precisa levantar essa cabeça, você precisa estufar esse peito. Você precisa dizer: eu tenho um Deus que me move, eu tenho um Deus que me levantou, eu tenho um Deus que me libertou, eu tenho um Deus que me resgatou, e eu não sou mais o mesmo.
Eu não sou mais um fracassado, eu não sou mais uma fracassada. Eu tenho um Deus que tem me movido todos os dias. Então eu sei quem eu sou em Deus. Isso não é sobre uma soberba. Isso não é sobre um autoconhecimento, deixa eu me autoconhecer. Mas quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós conhecemos de nós. Mas nós descobrimos quanto há um poder derramado sobre as nossas vidas. Então talvez você diga, pastor, eu nunca fui ungido a pastor, nunca fui ungido a nada, mas você foi escolhido por Ele. Você foi escolhida por Ele. Ele decidiu por você. A gente sempre falou assim, falava, você quer aceitar Jesus, não é você que aceitou, é Ele que te aceitou do jeito que você estava. Você não estava bom assim para aceitar Jesus. Jesus, eu te aceito, pode vir. Né? É Jesus que nos aceitou, né, pastor Eduardo? É Jesus que diz, pode vir sujo, pode vir maltrapilho, pode vir bebendo, pode vir viciado, pode vir adúltero, mas tem que largar tudo isso aí. Tem que ver uma transformação. A nossa vida precisa ser transformada. Eu não posso ser o mesmo hoje que eu era ontem. Porque o Evangelho precisa me empurrar todos os dias para frente. E essa palavra está dizendo, nós não somos aqueles que retrocedem. Hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu faço, hoje eu não quero fazer. Não pode, irmão. A palavra está dizendo, nós somos aqueles que vamos para frente. Está difícil, eu vou. Está bom, eu vou. É para sentar na mesa para comer, nós vamos comer. É para sentar para chorar, nós vamos chorar. É para sentar para celebrar, nós vamos celebrar. É para sentar para ouvir você, para chorar com você, eu vou sentar. Então nós não somos aqueles que dizem, hoje está difícil, hoje eu não quero. Hoje minha esposa está de... hoje eu não amo mais essa mulher porque ela está de cara feia. Hoje minha mulher acordou feliz. Irmão, é casamento, é aliança. E a nossa fé da mesma maneira. Senhor, está tudo dando errado, eu continuo crendo do mesmo jeito. Senhor, mas por mais que o Senhor fale, parece que fica mais difícil. Eu continuo crendo do mesmo jeito. Deus está querendo aumentar o nosso nível de fé. Deus está querendo nos levar para algo mais profundo. Sabe um menininho mimado que ganha tudo que quer? Imagina um menininho mimado, menina mimada, ganha tudo que quer, né? Tudo que quer, o pai dá tudo que quer, tudo, aí tudo facinho. A Alice já entrou numa fase que eu digo assim, o que você está fazendo para merecer? Já entrou nessa fase. Precisa se esforçar, precisa fazer alguma coisa para merecer, para ser retribuído. Então quando as coisas estão se tornando difíceis, quando alguma coisa às vezes está dando errado, aí a gente fala, era uma confirmação de Deus, eu vou desistir. Será mesmo, irmão, que é uma confirmação de Deus? Será que Deus falou alguma coisa para você e depois Ele mudou de ideia? Será que Deus te deu um marido e aí o marido ficou difícil no meio do caminho, aí você diz, vou desistir. Uma esposa, e aí o negócio ficou difícil no meio do caminho, você diz, eu vou desistir. Não vou desistir de você não. Vem aqui, vamos conversar. O negócio vai ter que se aprumar aqui em casa. E aí, vamos andar. Sabe o que acontece? A gente encontra dificuldade no meio do caminho, a gente volta. Não, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquele emprego, eu quero tanto aquele... E aí tem uma primeira entrevista, tem uma segunda entrevista com o gestor da área, tem uma... essa empresa aí já está de brincadeira, 3 entrevistas, já fiz uma, fiz 2, não vou na terceira não. Irmão, não tem facilidade para nós não. Sabe por que Deus te deu fé? Para você usar ela. E sabe quando você usa a fé? Não é quando tudo está dando certo, é quando tudo está dando errado. É quando você precisa usar. Eu não preciso de fé para pedir para alguém trazer um copo de água aqui para mim, porque está fácil. Eu acredito que nem vou precisar, os irmãos sempre vão trazer água para a gente aqui. Mas fé é quando a coisa aperta, quando está difícil, quando você está pensando em desistir, quando as coisas estão fugindo do seu controle, você tenta segurar com a mão e está lá longe, sua mão não alcança mais. E aí você diz, eu quero pegar, mas não consigo. E aí você faz todo esforço, tira tudo da frente, mas não alcança.
E aí você vai lá para o seu quarto, coloca o seu filho em oração, coloca a situação que você está vivendo em oração, fala, Senhor, traz uma resposta, exerce a fé. Daqui a pouco a mão já pega. Daqui a pouco já está mais acessível. Porque o Senhor está querendo mostrar que não é sobre nós, é sobre Ele. Mas sim, a loja anda rápido demais. Viver pela fé é ter a confiança plena e constante em Deus. Nós precisamos entender que não é o modo que pensamos, mas é o modo que cremos. Às vezes os nossos pensamentos nos levam para um lugar, mas a nossa fé sempre vai nos levar para outro. Às vezes nós estamos pensando de um jeito, projetando de um jeito, mas aquele jeito que nós projetamos, que nós sonhamos, não é o jeito que Deus quer que aconteça. Deus fala alguma coisa para você, você diz, Deus, vai acontecer. Ah, que bênção, é assim, Senhor. Você conseguiu até visualizar aí quando você fechou os olhos. Mas aí chega no meio do caminho, você está cansado, chega no meio do caminho, alguém te desmotivou, falou uma palavra, no meio do caminho, você machucou um pé, no meio do caminho, faltou dinheiro, no meio do caminho, o carro quebrou, acontece algumas coisas no meio do caminho. Sabe para quê? Para revelar se realmente você está exercendo a sua fé. Se eu estou exercendo a minha fé. Nada acontece na nossa vida por acaso, Deus tem um propósito em tudo. E o propósito de Deus é que cada dia mais nós crescemos nele. E nós crescemos em fé. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui pela fé. Esses dias eu perguntei no culto, quem quer ver Jesus agora? O Eric levantou a mão, eu falei, então vem aqui que eu vou orar para você morrer. Você vê Jesus agora. É pela fé. Desculpa aí, Eric. É pela fé que nós cremos que Ele está aqui. É pela fé que nós sentimos Ele. É pela fé. É pela fé. Jesus está aqui, irmão. Amém? Quem crê nisso? Você está vendo Ele? Não, mas eu creio. E aí as pessoas lá de fora olham assim e dizem, esse cara é tudo doido, as pessoas é tudo doido. Aqui Jesus o quê? Eu lembro quando eu era criança, na rua de casa tinha uma Deus e Amor. E os irmãos da Deus e Amor, glória a Deus pela vida deles, irmão. Eles oram. Uma coisa que eles fazem, eles oram. Eles oram. Eles oram e acabou. Eu não sei se é assim as Deus e Amor ainda. Mas os irmãos oravam, irmão, que não acabava aquela oração. A gente passava, voltava, isso aí a gente, na inocência, né, o Senhor já me perdoou disso, falava, meu Deus, esses crentes estão pensando que Deus é surdo, que gritaria, que oração, né? E hoje eu sou um deles, para a glória de Deus. Né? Não sou igual os irmãos da Deus e Amor ainda, mas a gente chega lá. E onde eu quero chegar com você, irmão? É que Deus quer nos arrancar do nível de fé em que nós acreditamos até um determinado ponto, até onde dá certo, até onde a gente recebe um sim. É muito fácil você acreditar quando você recebe um sim. Aí eu fui lá, fiz um orçamento, o cara disse que está aprovado, está tudo certo. É muito fácil você acreditar naquilo que está acessível. Mas a fé é para acessar aquilo que nós não conseguimos, é para tocar aquilo que só Deus pode nos entregar, que só Ele pode fazer. E nós fomos chamados para viver coisas sobrenaturais. Você não foi chamado para viver aquilo que é natural. Você foi chamado para viver coisas sobrenaturais. Então, por mais difícil que esteja a situação, quando nós exercemos a nossa fé, nós conseguimos acessar aquilo que é sobrenatural. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 17. Por favor. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então nós não vivemos pela esperança que alguém nos deu. Você não vive pela esperança. Não vive. Aí ó, nocinha cheia de fé. Né? Você não vive por esperança. Por alguém te deu uma esperança. Ah, o médico me deu uma palavra, eu estou esperançoso. Ele disse que vai melhorar. Não tirando a credibilidade de uma palavra de um médico. Ah, a pessoa falou que vai me dar um determinado valor. A gente não vive esperando em pessoas. A fé nos faz olhar para Ele e crer que Ele pode fazer todas as coisas sobre a nossa vida. O justo
Vive pela fé. E aí talvez você diga, pastor, eu não sou justo. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. É Ele que nos justifica, é Ele que pagou as nossas dívidas. É Ele que nos deu o direito de ser chamado de filhos e de poder usar essa fé nele, de se relacionar com Ele, de ter acesso, do véu ser rasgado e nós poder acessar. Não é mais o sacerdote de ano em ano, mas é você dentro do seu quarto, em qualquer lugar que você esteja, e você abrir a sua boca, dobrar o seu joelho e exercer a fé. Deixa a bichinha aqui. E exercer a fé. Então o que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos exercendo a nossa fé. Nós estamos exercendo aquilo que Jesus derramou sobre nós. Aquilo que foi derramado sobre a nossa vida. Eu quero ler mais um versículo aqui, depois falar sobre 3 homens rapidinho. Gálatas capítulo 3, versículo 11 e 13. Do 11 ao 13. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então você foi justificado por Cristo Jesus. E quando nós somos justificados, nós temos o direito de viver pela fé. Pela fé. Então tudo que nós vivemos a partir daquilo que Deus nos oferece, o acesso é a fé, irmão. A chave para acessar é a fé. E a obediência. Há um conjunto de coisas. Vai subir aqui, pega ela, Cristo, por favor. Ela está tirando a atenção. O justo viverá pela fé. E nós somos esses que vamos viver pela fé. Amém. Você pode dizer um amém aí? Amém. Eu lembro que tinha um irmão de uma igreja que eu era. E eu não vou falar o nome do irmão para não comprometer ele. E ele chegou para o pastor e falou, pastor, eu comprei um carro. E o pastor conhecia a história dele financeira que ele estava vivendo. E aí o pastor disse, mas você comprou um carro e tal, você está empregado, como estão as coisas, melhorou a situação? Ele falou, não pastor, eu comprei pela fé. O senhor deu uma palavra no culto aí. Aí o pastor falou, não, mas não disse para você comprar um carro, não. Não, mas eu peguei essa palavra, fui lá e comprei um carro. O pastor falou, rapaz, mas... Glória, não pastor, eu creio que eu vou arrumar um emprego, eu creio que eu vou pagar esse carro, eu creio porque eu creio. E o pastor disse, meu Deus do céu. Falou, amém, irmão, se é o seu nível de fé, mas eu não mandei você comprar esse carro. Resumindo a história, passou um tempo, o irmão teve que devolver o carro, ele conseguiu um emprego, mas a parcela era alta, e ele viu o carro. Então a gente precisa ter uma fé responsável. Todo mundo aqui é consciente, irmão, não tem doido aqui. Né? Ah, pastor, pela fé eu vou comprar isso e não vou pagar, vai dar para pagar. Irmão, se você ganha 5 mil, pode dizer um amém? Amém. Você sabe o valor de uma parcela que você pode pagar. E assim por diante. A fé não é para dizer, não, pela fé eu vou comprar isso. Não, pela fé eu vou fazer isso. Não, pela fé eu vou ofertar minha casa na igreja. Vai devagar, irmão. Vai devagar. A Universal está... Depois corta. A Universal está cheia de processo. As pessoas vão lá pela fé emocional, pelo momento, dá uma oferta e espera que uma resposta aí não acontece, aí vai lá e processa a igreja, querendo de volta aquilo que ela ofertou. Nós precisamos entender. A nossa fé é uma fé racional, nós somos pessoas inteligentes, pessoas que têm a sabedoria de Cristo Jesus, a mente de Cristo. E quando nós tomamos atitude, não é dizer, não, pela fé eu falei isso por irmão, não, pela fé eu fiz isso, calma aí, irmão. Você é inteligente, você tem sabedoria, então você sabe de que forma você vai exercer a sua fé. Amém? O primeiro homem que eu quero falar é sobre Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 4.
Gênesis 17:4. Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Abraão foi considerado o pai da fé. Mas Abraão foi um homem obediente ao Senhor. A primeira coisa de um homem de fé, de um homem que desenvolve uma fé, é um homem que tem os ouvidos atentos àquilo que Deus está falando. É uma mulher que tem os ouvidos atentos àquilo que Deus está falando. Não tem como você desenvolver uma fé de qualquer maneira. A gente desenvolve uma fé a partir do momento que nós passamos a ouvir o que o Senhor está falando. A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E quando nós ouvimos o Senhor falar, quando ouvimos o Senhor dar uma direção, a partir daquilo nós exercemos uma fé. Nós se tornamos homem de fé no relacionamento, em ouvir o Senhor, em ouvir o que o Senhor está falando. E Abraão foi esse homem. O que o Senhor pediu para Abraão, sair da sua tenda, largar a sua família, Abraão larga. Ele não negociou aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Quando pede o seu único filho, ele sobe, ele vai ofertar, e ele não sabia de que forma que ia acontecer, mas ele disse: ei, o menino, vamos ali adorar e vamos voltar. Nós vamos adorar e vamos voltar. Ele não falou: eu vou voltar sozinho, não, eu vou com o menino, eu e ele, e nós vamos voltar. E aí a fé dele fez que com ele o menino voltasse. Mas ele foi provado aonde? Na sua fé. Na sua forma de crer naquilo que Deus podia fazer sobre a vida dele. O que é a minha fé? A minha fé pessoal, a sua fé pessoal. É a forma que você crê que o Senhor pode fazer na sua vida. Às vezes a gente tem aquela fé de transferência. O pastor falou isso, o irmão falou isso, oraram por mim, liberaram essa palavra, mas uma fé que chama a responsabilidade. Eu creio que o Senhor vai fazer sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu tenho fé suficiente para enxergar o milagre sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre o meu ministério. Então a fé é uma responsabilidade pessoal minha como cristão, a partir do momento que eu decido assumir essa responsabilidade diante de Deus. E Abraão foi um homem que assumiu essa responsabilidade diante de Deus. O que acontece? Nós como cristãos muitas vezes estamos transferindo para igrejas, para movimentos, para situações, aquilo que nós temos que viver em Deus, mas é uma responsabilidade minha e sua, que a sua esposa não pode viver, o seu esposo não pode viver, o seu pastor não pode viver. É uma responsabilidade sua com Deus, é aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Abraão podia dizer: não vou fazer, é outro, não é eu, peraí, eu ouvi errado. Não, ele entendeu, é para mim. Eu vou fazer, é para mim. Não, o Eric, que eu não faço por causa do Eric. Não, é eu, o Senhor está falando comigo. Então eu tenho que fazer isso. Essa responsabilidade é minha, o Senhor disse para mim. Então nós precisamos amadurecer, irmãos, em alguns aspectos. Para exercer a fé, nós precisamos amadurecer. Porque senão nós ficamos como meninos que não assumem responsabilidade. E quando eu estou falando responsabilidade, eu não estou convidando você para exercer uma função dentro da igreja. Não é sobre isso. Mas é sobre a sua vida com Deus. É sobre aquilo que Deus tem pedido para você. É sobre aquilo que Deus fala: ei, Eric, você tem que fazer isso. Você tem que, você sabe. É para você. Não, é o meu amigo, é a minha amiga. Não, é você, cara. Que negócio, Deus está falando com você, é para você. Pastor, isso é muito pesado. Não, irmão, não é pesado não. Aquilo que Deus tem para nós não é peso. E também não é uma palavra de acusação, mas é uma responsabilidade diante de Deus. É uma responsabilidade. Eu li um livro esses dias que fala sobre homens de honra. E o tema do livro, até por uma maneira de honra que às vezes a gente entende, ou que explicaram para a gente, ensinaram para a gente até aprendeu algumas coisas de uma forma errada. Mas fala sobre o homem ser um homem de honra, e ele destrói muitas coisas que nós como homens às vezes carregamos. Que o homem tem que ser relaxado, que o homem demora para fazer as coisas dentro de casa, e essas coisas que às vezes colocaram assim, disseram: não, o homem é assim mesmo. Não, o homem não é assim mesmo, não. É a gente que precisa se enquadrar. Desculpa, as mulheres vão gostar dessa. A gente precisa se enquadrar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que esse negócio de, não, depois, não, o homem é assim mesmo, homem,
A gente tem que ser um povo diferente, tem que chamar a responsabilidade, né? Tem um cara aqui na igreja que ninguém olha assim, não dá muita coisa para ele não, mas o Guina aí, ó. O Guina a gente tem que pegar umas aulas com ele. O bicho é treinado como marido. O homem representa, né, Guina? Serve dentro de casa, arruma a casa. Guina é um homem de Deus, né? Tem que ensinar. Pode aplaudir o Senhor pela vida dele. A gente foi para um congresso de homens lá e o apelido do Guina lá no quarto, lá na casa, era o melhor marido do mundo, né? Chegavam umas mensagens para ele lá, aí tava no celular dele lá, melhor marido do mundo. Falei, olha rapaz, não sobrou para ninguém mais, é só você. Desculpa aí. Mas irmãos, é uma responsabilidade que nós temos que assumir diante de Deus. E por muito tempo a gente carrega isso, de dizer, não, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do irmão, é por causa do pastor, é por causa do obreiro, é por causa disso, por causa do... E que Deus falou para você fazer. Que Deus falou para nós fazer. Não vai ninguém, mas Deus falou para mim, eu vou. Acabou. Não vai ninguém. Não vou, que não vai ninguém, mas Deus falou para mim ir, eu vou. Acabou. Eu não sei o ninguém, o Zé Ninguém, o Zé Alguém, eu não sei. Mas Deus falou para mim ir, eu tenho que ir. É assim. E a gente acaba às vezes dizendo, não, porque fulano não faz, eu também não faço. Ciclano não faz, eu também não faço. Isso eu não estou falando sobre igreja não, irmão. Só estou falando sobre a nossa vida com Deus. Não, irmão. A nossa responsabilidade diante de Deus, como filhos, como servos, como aqueles que assumiram um compromisso com Ele, de dizer, Senhor, transforma a minha vida. E Ele está querendo transformar todos os dias, está querendo nos levar para um nível mais profundo todos os dias. E a gente está dizendo, ei Senhor, faz alguma coisa. Aí Jesus deve olhar para nós e dizer, mas é cara de pau, né? Eu já fiz tudo, é só Ele se mover agora em cima daquilo que eu fiz. E fé é isso, é se mover naquilo que já está pronto, irmão. É o firme fundamento, já está pronto. Pastor, mas eu não estou vendo, não é para ver, é para crer. É as coisas que não se vê. Pastor, eu não estou vendo ainda, pastor, melhora na minha casa, eu estou orando, já tem um ano que eu estou orando, só um ano só. Está pouco ainda. Na hora de orar mais, não mudou, continua orando. E quando mudar, você continua orando ainda. Às vezes a gente faz um propósito, diz, vou fazer um propósito 3 meses, por isso aqui. E aí, no terceiro dia, a gente já está assim, cadê Deus? Cadê Deus? 3 dias. Olha a fé nossa. Olha a fé miojo, instantânea, que é logo. Ferve a água, joga o macarrão, joga o tempero e está pronto. Então nós precisamos entender que não é sobre o que nós estamos vendo, não é sobre o que nós estamos pegando, não é sobre nada disso, mas é o sobrenatural. É o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não estou vendo a transformação do meu filho, eu não estou vendo o crescimento da igreja, eu não estou vendo a minha conta no banco engordar, eu não estou vendo a melhora nesse emprego, mas você continua crendo, isso já comprometeu a sua fé. Você continua acreditando ou isso já comprometeu a sua fé? A gente continua acreditando ou isso já comprometeu a nossa fé? Ao ponto da gente não enxergar mais que pode ser transformado, que pode ser mudado, que pode ser restaurado, que pode ressuscitar, que pode ser curado, que pode ser curada. Isso já comprometeu a nossa fé? Ou ainda a gente não está vendo, mas está crendo? Não está desfrutando, não está conseguindo enxergar com os nossos olhos, mas continua acreditando. Com os olhos da fé já está dizendo, está tudo pronto. Olha lá, eu estou vendo. Como nós fechamos os olhos aqui e começamos a enxergar algumas situações. Hein? Abraão, ele disse, eu e o menino vamos ali adorar e voltaremos. Abraão podia dizer, eu vou ali levar o meu filho como sacrifício.
Deus pediu ele. Mas ele falou, peraí. Eu conheço esse Deus, eu sei o que ele está querendo fazer. Vamos. Chega lá e diz, não! Não faz isso não. E Abraão volta com a menina. Fé também é não ter dificuldade de entregar nada para Deus. E isso não é relacionado só à igreja, não é relacionado a dinheiro, isso é relacionado a não ter dificuldade de entregar nada para Deus. Abraão podia dizer, não, o Senhor prometeu, como que o Senhor vai pedir? Ah, não, Senhor, o Senhor pediu, eu vou entregar. O Senhor pediu, eu vou levar. Obediência. Não existe um homem de fé desobediente. Não existe. Isso compromete a nossa fé. Uma pessoa desobediente, Deus está falando, faça isso, faça aquilo. Você está indo para outro lado, isso compromete a fé. Amém? Eita, que o tempo passa. Nosso primeiro passo de fé é se mover diante de uma situação, mesmo desconhecida aos nossos olhos, mas entender que Deus continua no controle de tudo. Sabe quando foge do seu controle? Sabe quando foge do seu controle? É desconhecida, como que você pode resolver? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver? Mas mesmo assim, se olhar e dizer, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Jó capítulo 2, versículo 9. Já vou aproveitar essa palavra, eu já estou vendo esses ar-condicionado aqui. Oh, aleluia. Estou vendo um ar gelado vindo aqui, Jesus. Oh, Jesus. Liga a sua fé com a minha, irmão. Então a mulher disse, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Põe no 10. É. 2:10, perdão. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Não podemos desistir de uma fé, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que pensamos. Ainda que pareça que tudo está perdido, Deus pode fazer tudo novo. O que para nós muitas vezes é um ponto final, para Deus é só um começo. Quando eu vejo isso, olhando para a Mari, eu lembro de como, quando ela passou pelo processo que ela passou. E a gente chegou ali na casa dela, isso me ministrou muito. E a gente esperou encontrar alguém ali. A gente chegou ali e encontrou alguém alegre, dizendo assim, eu creio que o Senhor vai me curar. Obrigado por vocês terem vindo aqui. E aquilo ministrou muito as nossas vidas. Porque ela já estava enxergando a cura. Ela já estava visualizando lá na frente o Senhor curando ela. E uma das coisas que não pode roubar a nossa fé é a gente ser menino ao ponto de achar que tudo tem que dar certo. Sabe? Tudo tem que dar certo. Não tem, irmão. Não tem que tudo dar certo. Tem vezes que vai dar errado. Mas para outras coisas dá certo. Às vezes vai doer. Você vai dizer, meu Deus, está doendo. Vem aqui, tira essa dor. E Deus não vai tirar. Mas sabe qual é o segredo? É você continuar crendo. É você continuar dizendo, Senhor, não importa quantas vezes deu errado. Não importa quantas vezes eu tive que chorar. Eu sei que ainda tem um dia que o Senhor vai olhar para mim. E a resposta do Senhor vai vir sobre a minha vida.
Mas sabe onde está o segredo de tudo isso? Da forma que eu decido viver. Então eu decido crer, não é porque está dando certo. Eu decido crer porque nunca dá errado. Isso é meio doido, mas é a verdade. Quando eu decido crer em Deus, tudo pode não dar certo. Pode não dar certo, mas nunca dá errado. No final, sempre Deus tem uma resposta. E aí nós entendemos. Eu tenho uma frase comigo que eu ouvi uma vez aqueles para-choque de caminhão. Deus complica, descomplica, depois explica porque complica. Deus complica, descomplica, depois explica porque complica. Pegou aí? Eu hoje tenho 43 anos e hoje eu entendo porque algumas coisas na minha vida não deram certo. Porque se tivesse dado certo, eu não seria quem eu sou hoje. Está entendendo? Se algumas coisas dessem certo, eu não seria quem eu sou hoje. E talvez você olhando para a sua vida também, você está entendendo. Fala, nossa, doeu tanto, deu errado. Mas olha quem eu me tornei. Olha o que Deus construiu em mim. Às vezes acontece como Jó. Deus acaba com tudo para começar tudo de novo. Mas Deus para revelar algo muito maior. Jó não foi provado nas suas percas. Jó foi provado na sua fé. Nós não somos provados na nossa perca. Carro, casa, você trabalha, você conquista outro. Mas a fé, você não compra, irmão. Você não vai em algum lugar e diz, eu quero comprar 1 quilo de fé, 2 quilos de fé, não compra. O último homem, e para finalizar bem rápido, Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Gênesis 6, 8. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, um homem que ouviu o Senhor e viu aquilo que nunca aconteceu. Vai chover, constrói uma arca. Nunca tinha chovido, irmão. Como você vai acreditar num cara que chega falando que vai chover se nunca tinha chovido? Às vezes Deus fala alguma coisa e você diz, nossa, nunca aconteceu isso. Não, comigo não. Não, na minha família não pode acontecer. Como que vai acontecer isso? Aquilo que não aconteceu ainda era o que Deus ia fazer. E Noé obedeceu o Senhor. E a sua família entrou na arca. Ei, eu quero finalizar essa mensagem dizendo: obedeça tanto ao Senhor, ao ponto de você não deixar de acreditar que Ele pode fazer. Obedeça ao Senhor ao ponto de não deixar de acreditar que Ele pode fazer. Sabe quando você deixa de acreditar? É uma forma de desobedecer a palavra dEle. Que nessa noite o Senhor acrescente em nós fé. Que nessa noite o Senhor nos levante. Que nessa noite o Senhor faça uma transformação no nosso interior. E que se você entrou aqui deixando de acreditar em algumas coisas, se você entrou aqui sem enxergar algumas coisas que o Senhor pode fazer, que nessa noite Ele limpe a sua visão. Que nessa noite Ele limpe os seus ouvidos para você ouvir e para você visualizar aquilo que o Senhor pode fazer.
Eu queria que você fosse colocando de pé, por favor. Eu queria que você começasse a falar com Ele. Ah, Jesus. Ah, Pai. Nos leva a esse nível de fé, Jesus.